agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Se tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez sobre canções, tem episódios semanais, sempre com um convidado, falando sobre processo criativo e batendo um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando e ainda não me segue nas redes sociais, é @JeffSouza no Instagram e no Twitter. O convidado de hoje é o Gustavo Rosseb. Amigo querido, cantor, compositor, ele canta no Capela e tá lançando um projeto solo. Além de ser escritor e trabalhar com cinema, a gente falou sobre tudo isso e a nossa passagem pelo Breakout Brasil, um programa que rolou lá em 2014. Espero que gostem e é isso, vamos lá. Oi, Gustavo Rosseb, tá aqui comigo. Tudo bem, meu amigo querido? Tudo bom, rapaz? É um prazer estar aqui. Tá aqui em casa, a gente vai começar a gravar aqui. Eu tô feliz que tu tá aqui. Eu sou um cara que eu sou teu fã, além de amigo, eu sou teu fã. É mútuo, você sabe disso. Obrigado. E aí, Sempre foi. Vamos conversar um pouco sobre música, sobre canções. O que tu tá fazendo agora? Quais são teus projetos atuais? Lançou coisa nova? Boa, lancei sim. Eu tô com um projeto que chama Ouça, Veja e Sinta. É um projeto que mistura um pouquinho de cada coisa que eu faço, assim. Eu gosto muito... É engraçado que quando eu era moleque, vou começar a partir daí, pode ser? Pode, claro. Eu sempre gostei de várias áreas e todas elas... Eu sempre chamava isso de arte. Eu gostava de cantar, eu compunha algumas coisinhas ali, eu gostava de desenhar, eu desenhava meus Cavaleiros do Zodíaco para brincar de bonequinho. A gente conversou disso já. Já conversamos muito disso, legal. meus bonequinhos de papel. Sempre gostei de tudo. E quando eu comecei a ficar mais velho, precisar entrar num mercado de trabalho e tudo mais, as pessoas falavam, você tem que escolher uma coisa. Só uma frente. Eu falo, mas eu gosto de tanto, eu gosto de cinema, eu gosto de música, eu gosto de literatura. Como é que eu posso escolher uma delas? Sim. Eu gosto de tudo e tal. E eu ouvi isso a minha vida inteira e na verdade eu estou em todas as áreas que eu gosto muito, né? Uhum. E dessa vez eu pude fazer um projeto onde eu conseguia somar um pouco de tudo. Uhum. Então é um projeto que chama Ouça, Veja e Sinta, onde eu faço uma música, ela só sai para as pessoas nas redes sociais e tudo mais quando eu tenho um videoclipe. Muitas das vezes eu escrevo o roteiro desse videoclipe, eu também atuo ali dentro daquele videoclipe, eu acabo fazendo o material de divulgação disso que eu vou colocar para as pessoas que vão ver lá alguma publicação falando, vai sair um clipe amanhã e tal. Isso aí eu que faço na minha área de designer. É um projeto solo, né? É um projeto solo, projeto solo. Então eu tô me divertindo bastante com esse Ouça, Veja e Sinta, porque eu acho que é um projeto que tem uma mensagem além da música. Você escuta a música, você assiste ela também acontecendo ali e você sente o recado todo passado na convergência dessas artes todas, né? Pra quem não sabe, tu é vocalista do Capela. Vocalista do Capela, sim. Stand-by um pouquinho, né? Pouquinho. Estamos trabalhando na possibilidade de um DVD. Sim, que legal. E aí tu resolveu fazer esse projeto solo, né? E aí tá lançando coisas... Exato. Pelo menos todas as coisas que eu vi eu achei muito bem feitas. Que assim, legal, muito legais. Valeu. E eu convido todo mundo que tá ouvindo a conhecer, né? Mas depois a gente depois fala... me contar, porque eu sou curioso, quero saber o que essas pessoas acharam. É legal o feedback, né? Enfim, como é que foi teu começo na música? Tu não começou com Capela, né? Não comecei com Capela. Meu começo na música foi bem pequenininho, na verdade. Quantos anos, mais ou menos? Uau, acho que 11 anos, por aí. Acho que é 11 anos. Eu fui... Na verdade, eu já tinha feito algumas coisas na escola, mas coisas que eu não me lembro. Participei de coral e tudo mais. Que legal. Mas eu, com 11 anos, eu fui morar com os meus avós no Espírito Santo. Fui passar um ano lá. Fui fazer um tratamento também, por conta disso que eu tive que ficar lá, porque lá tinha a possibilidade de tomar muito sol, era um tratamento que dependia muito da luz do sol e tudo mais. Passei um ano com meus avós e todo dia, no fim da tarde, eu fazia um repertóriozinho. Enquanto minha avó estava vendo a novela ali com meu avô, eu estava fazendo um repertóriozinho para apresentar um show para eles. Então, legal. Sempre que acabava a novela ali dos meus avós, eu colocava as cadeirinhas para eles assim e fazia um showzinho. Então,
tinha um início do show, essa música é boa pra começar, essa aqui é boa pra não sei o que, aí agora tem que ser uma parte mais densa, agora é a música mais agitada, tem que ser a final pra finalizar o show. Músicas tuas ou músicas... Não, músicas dos outros que eu cantava com... O meu microfone era o espremedor de limão da minha avó. Que massa. E esse era o meu começo na música, né? Eu Legal. fazia o show, aí minha avó chorava e tal. E tinha músicas que nunca saíam do repertório, porque o meu público, que eram os meus avós ali, sempre gostavam, então aquelas sempre ficavam. Então esse foi o meu começo. Depois, mais velho, acho que eu tava na oitava série, que hoje seria o nono ano, né? Uhum. Mas na oitava série eu me lembro que eu gosto muito de uma banda ainda, chama Silverchair. Sim. Eu pirava nas coisas deles, eu comprava... Amamos. Amamos. Comprava as coisas deles, colocava em casa e ficava depois da escola sempre cantando, tentando até imitar a voz do cara. Que até ano foi isso, mais ou menos? Nossa, eu tava no oitavo ano, nem sei, eu tô com 33 anos. Quando Eu a gente não tava sei no oitavo calcular. ano, eu não sei mais Eu sou de humanas. quantos anos. Então, eu teria que dar uma pausa, editar Tá, aí não, pra gente não. fazer a conta. Tá, Mas era beleza. molequinho, pequenininho. Sim. Já tinha voltado do Espírito Santo, inclusive. Era num colégio lá em São Caetano. Sagrada Família. E era muito isso. E aí eu cantava tentando imitar a voz do cara. Até tem algumas pessoas que eu falo assim, eu nunca fiz aula de canto. Meu professor mesmo foi o Daniel Jones. Ele nem sabe, mas ele me ensinava. Porque eu ficava tentando fazer o falsete, fazer o gutural, fazer sei lá o que e tal. Uhum. E aí um dia dentro da aula, assim, o pessoal, não sei o que, vamos fazer uma banda? Eu tava ouvindo meus amigos conversando ali na frente. Eu toco batera, não sei o que, mas a gente precisa de vocalista. Eu falei, eu canto. Você canta? Canto. Já cantou? Já cantei. Vamos fazer. E a gente sentou pra fazer. Eu já fazia umas... Eu lembro que eu pegava a música dos Mamonas Assassinas e criava outras letras em cima e tal. Então foi daí pra começar a criar minhas próprias músicas ali dentro da banda, foi um pulo ali. Sim. E saíram músicas ali logo de cara que eu toco até hoje. Simples Assim é uma música dessa época. Quantos anos, mais ou menos? Então, eu tava no oitavo ano, Então, não vou saber exatamente, mas era banda de colégio, né? Tinha um Sim. estúdio perto era no fim da rua da escola, tinha um estúdio, a gente saía da escola, ia lá e ficava ensaiando 3, 4 horas. E como é que surgiam as primeiras músicas assim pra ti? Como assim? De compor? Cara, A ideia de onde é que vinha. um dos caras, o pai dele tinha uma empresa de elevadores em São Caetano. E essa empresa tinha alguns andares, era tipo um prédio. E alguns andares não tinha uso, assim. Era ele e o pai dele que moravam naquele prédio gigante. Então a gente ia pra lá, às vezes, depois da escola e ficava compondo, sentando ali junto, todo mundo, pega o violão e vamos fazer alguma coisa. E eu descobri que eu tenho um jeito... Eu não sei tocar nada e eu tenho um jeito de compor diferente. Então eu já canto, eu já faço a letra cantando uma melodia, e aí a pessoa vai encaixando ali numa harmonia. Às vezes eu canto um solo de alguma coisa, às vezes eu canto uma base de alguma Isso que eu coisa. acho legal, e depois a gente vai conversar mais sobre isso. Porque é uma das particularidades, assim, te conhecendo, que eu achei muito interessante a gente falar disso no podcast. Legal. Mas pra frente a gente vai falar disso na parte Fechou? chata. Não, beleza. Agora vamos falar da parte legal da tua história, assim. Vamos E lá. aí depois, com essa primeira banda, vocês tocaram bastante, fizeram shows. Acho que foi uns 4 aninhos, fizemos bastante show, a gente participou de festivais dentro de faculdade. E fazia coisas coro, assim. fazia cover também. Tinha uma música do Oasis, tinha uma do Los Hermanos, tinha algumas coisinhas assim, mas ao longo do tempo a gente foi tirando, foi complementando com as nossas próprias, Que legal. né? Acho que durou uns 4 anos, tiveram integrantes que saíram, outros entraram e tal, então deu pra experimentar muito o que é uma banda. O período de uma banda, o tempo das coisas, faz uma música, aí produz com um, produz com outro, aí vê como é que grava, vê como é que não sei o quê, vai entendendo o Piloto Zero serviu como um primeiro passinho Como era disso o nome tudo. da banda? Piloto Zero. Piloto Zero. Foi uma sugestão até não sei se foi o do batera ou do guitarrista, segundo eles acho que era o primeiro submarino do Jacques Cousteau, alguma coisa assim, Nossa, de exploração. Que assim. legal. E eu acho isso legal porque foi a minha primeira exploração do mundo da música, assim, no sentido Sim. de explorar para entender o que é que tá acontecendo, o que é isso, né? Sim. Para que caminho que eu vou, como que é essa coisa e tal. E é isso, a gente tocou em alguns festivais em Santos também, foi bem Massa. legal. Aí depois dessa banda, como é que foi? Depois dela É. veio o Paralelo Nobre. Foi uma banda que eu montei na faculdade. Eu, depois do Piloto Zero, fui trabalhar com cinema em Porto Alegre. E lá, enquanto eu morava lá em Porto Alegre, trabalhando com um diretor, chamava Luiz Rangel, eu compunha algumas músicas e deixava guardado numa pastinha
onde eu gravava algumas coisas no celular e tudo mais, e guardava, né, a letra na pastinha e tudo mais, e a pastinha já chamava Paralelo Nobre, eu já tinha colocado lá para um projeto futuro. Quando eu voltei para São Paulo, tinha algumas músicas que eu fiz com meu irmão e tudo mais, isso ficou meio que arquivado assim, e aí eu entrei na faculdade e conheci um amigo lá da minha sala, que era o Felipe Ereni. Eu não sabia, a gente foi fazer um trabalho junto e era um curso de rádio e TV e a gente precisaria pegar uma câmerazinha e tal, e eu tinha uma mini DV em casa e eu me lembro que para guardar, quando eu vou retomar aqui, quando eu voltei para São Paulo, eu sentei com meu irmão e a gente gravou numa mini DV todas as músicas que tinham desse projeto e deixou guardado. Então, no dia que esse Felipe chegou em casa pra gente ver uma fita que tava virgem pra gente fazer o nosso trabalho, acabei colocando essa lá. Ele, o que é isso aí? Ah, é um projeto que eu fiz aqui com meu irmão e tal, guardei. Não, deixa eu ouvir um pouco mais. Enquanto o pessoal do grupo não chega, aí ele foi ouvindo e ele falou, cara, legal isso aí. Eu conheço um pessoal que de repente dá pra entrar numa banda aí pra gente tocar esse projeto adiante. Eu falei, sério? É que eu não falo pras pessoas, mas eu sou baterista. Então eu falei, sério? Então vamos. Aí ele me apresentou o baixista, depois eu fui num show de uma banda onde tinha o que ele queria chamar pra ser guitarrista, era vocalista e guitarrista de uma banda, o outro era tecladista. Então, assim fui conhecendo os caras, foram mais 4 aninhos também. Por aí, e foi bem legal. Simples Assim foi pra lá também, All Star Vermelho. Muitas músicas da primeira banda eu levei pra segunda. E foi bem legal, assim. A gente começou a ter um público que começou a ir nos shows, aí foi o lance de experimentar mais um pouco mais a fundo o lance de banda. Então tinha a camiseta da banda, essas coisas não tinha. A gente entrou num estúdio para a possibilidade de gravar um CD. Então foi um momento de ver que a coisa poderia ser mais séria do que a primeira banda, né? O negócio foi se aprofundando mais. Então foi isso, Paralelo Nobre. Guardo com muito carinho essa época também. E quando surgiu Capela? Capela veio depois. O Paralelo Nobre a gente frequentava muito um sítio em Itupeva. Era um sítio chamado Muvuca, que ia uma galera gigantesca da família desse baterista aí. Todo final de semana tava a gente lá, aí tinha carnaval, era o Carnamuvuca e tal, e a gente se tornou a banda queridinha da galera ali, entendeu? Então vinha gente de São Paulo inteiro, sei lá, de São Paulo inteiro pra lá, pra dentro desse sítio, pessoas que você só encontrava lá, que viravam super brothers, mas que você voltava pra sua vida real, elas não estavam. Ali era o polo onde você encontrava aquelas pessoas. E elas levavam disseminavam essa coisa do Paralelo Nobre, né? Então, todo ano, por exemplo, tinha a camiseta da Muvuca e tinha lá Paralelo Nobre, então isso era legal. E aí, numa dessas idas pra lá, apareceu o Léo, lá dentro do sítio. E aí eu conheci ele lá, ele já tava montando uma banda com uma galera e tal. Aí ele gostou das composições, me chamou para compor algumas músicas com ele do projeto dele, chamava Reversônica. E eu comecei a compor, a gente começou a ficar mais próximo, eu ia lá no estúdio onde eles estavam gravando, ajudava os caras a compor também, eu fazia um trabalho eles queriam botar muito a cara deles, eles queriam ter essa parte de compor também, então às vezes eles iam em casa, ficava até as 4 da manhã, eu só falava assim, eu ajudava eles a chegar em algum ponto. Então, você quer falar de não sei o que, e se a gente pensar pelo lado da porta? E não sei o que, eu tentava fazê-los pensar uma maneira de escrever. Então foi um processo diferente também de composição e tal. E aí, depois de um tempo, a minha banda estava meio que acabando, a do Léo também estava acabando. E aí o Léo falou, vamos fazer um projeto junto. Ele sempre falava, na verdade, enquanto estava rolando, eu falava, eu tô com um projeto, você tá com um também. Não vai rolar, vai confundir tudo e tal, não sei o quê. E aí quando ele me chamou uma vez, eu falei, tá bom, Léo, beleza, vamos fazer esse negócio. A minha banda tá acabando. Ele falou, sério, a minha também. Então peraí que eu vou falar com um cara que eu conheço, que a banda que estudou comigo e tal, que eu sempre pensei em chamar um projeto, chamar pra fazer um projeto junto, você, ele e eu e tal. Eu falei, demorou, o nome dele é Caio André. Tá bom. Aí ele falou com o Caio e voltou e falou, mano, você não vai acreditar. A banda do cara também tá acabando. Acho que é a hora da gente se reunir. Que massa. E a gente sentou no estúdio a primeira vez e já saiu a primeira música ali. Era uma música que eu tinha da minha outra banda, chamava Espelho, e a gente produziu ela junto. E dali a gente se reunia, acho que era toda quarta-feira. Cada quarta-feira a gente se propôs a produzir uma música do começo ao fim, assim. Que legal. E aí, ao final disso, a gente entrou no estúdio, que o Caio tinha estúdio, e começou a gravar o primeiro disco. E foi assim, 3 discos. O primeiro disco, música de cabeceira, música 2012, de cabeceira, né? lançado em 2012, exatamente. E aí foi o disco que a gente se conheceu, eu acho, né? Sim, quando a gente entrou no Breakout, a gente tava no meio do processo do Sangue Novo, a gente deu uma pausa para poder entrar no Breakout, né? Quando
saiu do Breakout, a gente finalizou o disco, o segundo disco do Capela. Mas foi essa época aí, foi 2014, 2014 teve um programa chamado Breakout Brasil, que às vezes eu falo nos podcasts, nunca yeah. ouviu. Foi uma experiência muito louca, assim, a gente Muito chegou, era um programa de TV, enfim, várias bandas, e aí eu me lembro que quando eu fui selecionado, eu fui ouvir algumas bandas, e as que eu mais gostei chamava Capela e chamava The Altos. E aí, chegamos num hotel que a gente ia ficar, e aí os caras do Capela eram gente boa. E aí eu já fiquei amigo do pessoal do The Altos e a gente já ficou amigos, assim, né? E aí a gente se acompanhou até o final. Me lembro que quando vocês saíram, eu chorei tanto que eu não conseguia falar. E aí eu me lembro que eu me recuperei, assim, aí o pessoal a gente tinha que dar um depoimento sempre no final da gravação. E aí o cara me chamaram pra dar um depoimento. E eu falei, putz, como é que eu vou falar, né? Tá, mas beleza, parei de chorar, tô bem, agora eu vou lá e vou falar. E eu, que a gente tá longe da família, a gente tá longe dos amigos, não sei o que. E aí eu comecei a chorar. E aí todo mundo no estúdio começou a chorar junto. Porque a gente ficou quase um mês trancado, longe da família, longe de todo mundo, assim, e o apego que a gente teve logo de cara, né? A amizade que a gente fez. Depois a gente teve outros amigos também, outras bandas que participaram, a gente ficou amigos também. Mas estava todo mundo na mesma sintonia. Ficou pra sempre. E aí, tipo... E é uma coisa que a gente falava que é uma coisa que eu acredito muito nesse negócio de encontro de almas, assim. Então, parecia que a gente se conhecia há muito tempo. E é muito engraçado isso. Porque depois, quando a gente vocês foram lá pro Sul fazer um show com a gente... a gente foi fazer um almoço lá no meu pai virou fã da banda também, né? E aí meu pai, cara, eu parece que eu conheço eles há muito tempo, né? E aí a gente também... Talvez nos conhecemos há muito tempo. Em outro lugar, outro plano, outra dimensão. E aí quando vocês foram embora lá da minha cidade, todo mundo começou a chorar de novo. Era sempre choro. Preciso voltar lá, cara. Precisa. E enfim, a gente criou uma amizade muito legal. E é muito massa quando a gente tem amigos que a gente admira musicalmente, né? É muito... Você vai me fazer chorar aqui. Essa é a intenção. Por favor, pare. Essa é a intenção. Tá, vamos voltar para um pouquinho lá pro teu começo. Mas calma, esse lance do Breakout foi uma fase muito bonita da vida de todos nós, porque a gente pôde crescer como pessoa e como profissional, né? Sim. A gente teve acesso a informações do meio da música, do meio da televisão e tudo mais, que a gente, pelo menos eu não tinha. Eu também não. No interior lá, não conhecia ninguém. Exato. E eles colocavam a gente num confinamento, que o celular ia pra dentro de um cofre e tudo mais, e você se apegava àquilo que você tinha. Então, eu acho que isso sei lá, foi uma experiência maluca, que eu me lembro muito bem da sensação que eu tive quando eu acordei na minha casa pela primeira vez. Eu me senti vazio. A minha vida estava lá, ficou lá. É engraçado que aquele pouco de tempo ficou em vocês, nos amigos que eu construí ali. Eu fiquei vazio na minha vida de volta. Eu falei, não, que isso? É que foi tão intenso, né? A gente fez, era um programa de TV, que eram 8 episódios, só que era um reality show. Então, tipo, durante esse tempo, a gente ficou confinado num hotel, sem poder falar com a família, sem celular. E eu vivi um Big Brother musical, né? A gente vivia tinha confessionário. Tinha confessionário, tinha paredão, treta, tinha um monte de coisa. E como é que foi a experiência pra ti lá dentro, assim? Foi demais, cara. Musicalmente, de ter outras pessoas opinando sobre tua música. Cara, eu acho que me ensinou muito o lance também do desapego, sabe? O artista tem muito essa coisa do apego com aquilo que se faz, né? E eu sempre ouvi uma frase que eu acabo repetindo para as pessoas, não sei de quem que eu ouvi isso, mas o lance é assim, depois que você soltou pro mundo, é do mundo, não é mais seu, é de quem se identifica com aquilo. Talvez tenha sido eu que tenha falado. Porque eu penso nisso. Também, eu penso muito assim, então... e lá é uma coisa assim na prática, você tá colocando seu filhote para um jurado opinar e falar, e você também, ok, beleza, é a opinião do cara, é um ser humano que tá ali, às vezes ele tá falando uma coisa que fala, nossa, que abobrinha que ele falou, mas tudo bem. E ao mesmo tempo é um programa de TV. Também, né? É um programa de TV, você tem que manter sua linha. E nem é a opinião do cara, é uma opinião que precisa estar dentro de um contexto. Exatamente, que a gente sabe que tinha coisas assim também, né? Mas é isso, eu acho que foi... Pra mim foi uma escola, cara. Eu me lembro da primeira semana, muita gente passou mal, teve gente com diarreia, teve gente estourou um monte de espinha na minha cara. Era tudo nervoso da galera do que tá acontecendo, porque, sei lá, uma banda independente, você cuida de tudo, de repente você vai pra um projeto desse que vai pra televisão assim, de repente você fala alguma coisa, fica atravessado, acabou o que você tá fazendo, né? Pode te sujar para tudo sempre. Então as bandas se apegaram também
porque eu acho que teve talvez uma falha do programa. Porque banda independente depende muito do lance do braço dado, de você fazer parceria com as pessoas. E os caras juntaram um monte de banda independente num programa onde eles queriam que as pessoas se comessem vivas para poder ganhar o prêmio. E na verdade, pô, são bandas independentes, estão acostumadas a dar o braço uma para outra. E aí são pessoas, sei lá, eles conseguiram, não sei, por um lado eu sou muito grato ao Breakout Brasil porque eles foram um agente do destino que uniram pessoas que deram um match perfeito com as pessoas, sabe? Esse lance que você falou de alma e tudo mais, então é isso. Foi a minha experiência assim também, porque eu cheguei lá achando que ia sair por primeiro, né? Pensei, não vai rolar. E acabou que a gente ficou até o fim. Até o final. E foi louco. Eu me lembro que eu fiquei um bom tempo até voltar à realidade, porque tinha câmera o tempo todo. A gente chegava microfone, né? Ficava pregado também. A gente ficava no hotel, confinado, dormia no hotel, chegava, sei lá, 8 horas da manhã, vinha um ônibus, buscava a gente chegava no estúdio de gravação, já colocava microfone e ficava até as 8 da noite com o microfone, ouvindo tudo que a gente falava e filmando tudo que a gente falava. Então, tipo, se a gente queria conversar sobre alguém e falar, olha ali o que o fulano fez. Aí daqui a pouco vinha de repente Jefferson, confessionário. Aí tu chegava no confessionário, pois falou sobre aquilo do fulano. E como a gente entrou no programa, pelo menos a minha ideia e a da banda que me acompanhou, dos meninos que me acompanharam, a nossa ideia era aparecer pela música, não pela treta. Exato. Eu sei que é um reality show. Também. Que era um reality show que se a gente tretasse, se a gente fizesse confusão, ia aparecer mais? Iria, com certeza iria. Só que a vida não começou ali e a vida não acabaria ali. Boa. Então a gente pensou, acho que por isso que a gente se identificou também, e com a Altos também, porque a gente tinha esse pensamento. Era então, mais um degrau também, né? Era um degrau. Uma escada que a gente tá subindo, tá talvez. Caminhando. Era um passo no caminho. É um passo no caminho. Então, é um passo que deveria ser bem dado. Porque era um passo importante. E foi, cara. Eu não, se pudesse voltar no tempo, assim, eu toparia fazer tudo de novo. Eu também. Porque vale. Eu tô aqui por causa disso. Tô aqui na sua casa por causa disso, velho. Muito louco, sabe? né? Não tem outro motivo. Então, assim, sou muito grato a tudo que rolou lá, porque foi incrível. Que massa. Vamos voltar um pouquinho, que a gente tava falando do teu começo na música. O que tu ouvia quando tu era criança? Nossa, cara. Olha, o meu pai... Silverchair, mas acho que foi mais na adolescência. Silverchair foi mais na adolescência. Meu pai, ele sempre teve loja de LPs. LPs raros, de rock and roll pesadaço. Então, tinha o tal do quarto do meio em casa, quando eu era menor, que era o quarto onde ficavam os discos. E tinha muita capa macabra, uns diabão lá, umas coisas pesadas, uns bebês esquisitos, desconjuntados, umas coisas pesadas que você falava, nossa... E minha mãe não gosta desse tipo de som. Então ela falava, essas músicas é do diabo. Não sei o quê. Então quando eu era bem pequenininho, eu escutava as coisas que ela ouvia. Que era o sertanejo. Ela gostava muito de Zezé de Camargo e Luciano. Era a época daquele... Tinha muito aqueles shows amigos. Eu adorava assistir isso na televisão. Cara. Quando eu cantava para meus avós, uma das músicas que não saía do repertório era uma música que depois o Daniel regravou, mas era uma dupla que cantava em espanhol. Quero beber o mel da tua mas eu cantava a versão em espanhol com meus avós. Minha avó, nossa, vertia lágrimas. Essa mesmo. Quem nunca sofreu com Então Daniel? Essa era a música que não saía do repertório. Essa Se saísse, minha avó reclamava, inclusive. Mas era esse tipo de coisa que eu escutava. Depois... Eu me lembro que eu fiquei um pouco mais velho, meu pai me chamou no quarto e falou assim, vem aqui, vou te mostrar uma música. Aí me mostrou Dream On do Aerosmith. Mano, aquilo foi um choque no meu cérebro que eu pirei muito. Aí ele me emprestava todos os... esse aqui foi o primeiro disco deles, Aí tinha, sei lá... olha esse aqui, aí tinha de uma vaca, tinha na capa, eu comecei a escutar toda a discografia do Aerosmith, pirei Começou muito. No Aerosmith, então. Aí saiu depois... Aquele Nine Lives, na época que saiu, eu quero esse disco, eu quero esse disco. Aí virou meu disco preferido do Aerosmith, e aí fui indo assim, depois fui ouvindo outro, aí fui pro Metallica, fui pra não sei aonde, até que eu comecei a encontrar minhas próprias fontes ali, né? Aí pirei no Nirvana,
muito. Aí fui pro Silverchair, pirei muito mais até, porque... Engraçado, a gente parecido, Também? Nirvana Então, foi a minha porta de entrada. Nirvana, assim. mano, Nossa. quando o Kurt se matou lá, eu chorei demais. Ah, cara. eu não conheci, eu conheci depois. Depois. É. Mano, eu chorei demais. Mas eu me lembro que tinha uma coisa assim, eu nunca fui muito fã do que tá todo mundo indo na onda. Assim. Eu acabo entrando na onda depois. Sim. E eu me lembro que todo mundo falava muito do Nirvana, e isso me irritava, porque, pô, eu queria gostar de uma coisa que eu tô gostando porque eu tô gostando, né? E aí foi aí que eu descobri o Silverchair e passei a me apaixonar demais, assim, por tudo que eles faziam. E sigo o trabalho do Daniel Jones até hoje, por exemplo. Pra mim Ele é o incrível, fodão, né? assim. E você tem escutado o Dreams que ele tá fazendo agora? Não. Depois eu vou te mostrar. Loucura, foi pra um outro lado. E eu acho demais essa mudança que ele tem e me inspiro muito. Mas foi isso, cara. Foi meio que assim. Comecei lá eu lembro que eu tinha um caderno acho que no Espírito Santo. Eu tinha um caderno de escola que era do Leandro Leonardo, velho. Cara, primeiras músicas que eu ouvi do Leonardo. Minha mãe tinha mercado e eu ficava no banheiro. Talismã, Eu ia pro banheiro e eu ficava cantando. Sim. E são lindas, cara. São músicas maravilhosas. Cara, eu acho. Eu lembro quando eu assisti o Dois Filhos de Francisco, fiquei fascinado. Chorei no cinema. Eu assisti umas 5 vezes, acho. Eu tenho esse filme em casa porque é bonito, né, cara? Fantástico. É bonito. Você vê que a história dos caras realmente é de gente que tá batalhando pra chegar em algum lugar, como nós estamos batalhando com o nosso trabalho e tudo mais. Genial. Mas é isso, esse foi o começo da música, assim, ouvindo um pouquinho de tudo. Eu não tenho muito... não sou muito fechado pras coisas, eu ouço de tudo mesmo. E as primeiras músicas aí nas bandas, essas influências musicais que tu ouvia... Elas serviam como inspiração, assim, pra te compor no comecinho? Serviam, sim. No começo eu era meio... Nessa primeira banda aí, eu tinha um cabelão, usava camisa de flanela, eu era meio grunginho, né? Que massa. Também? Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Viemos do mesmo lugar, tô falando. Você tá falando isso aí. É o Nirvana e depois Los Hermanos. E Los Hermanos. Los Hermanos me ajudou a escrever, muito. Exatamente. Porque eu não queria escrever... eu lembro, a primeira música que eu compus era uma música chamada Minhas Mãos. E já tinha muita influência de Los Hermanos, cara, do jeitinho ali de compor. E eu gostava do jeito, gosto ainda muito, do jeito poético deles, né? Eu sei que todo amigo que chega próximo e fala assim, eu não gosto de Los Hermanos, acho não sei o que, eu falo, então senta aqui. Aí eu ponho Ventura e vou explicando cada música. Exatamente. A pessoa sai doutrinada, sai, uau, essa banda é a melhor do mundo e tal. Mas é bem isso. E porque às vezes é só a questão do cara parar pra entender o que tá rolando, né? Não que a arte precisa ser entendida, mas às vezes as pessoas falam tanto, colocam um rótulo tão grande que o cara nem chega perto daquilo, né? E às vezes fica repetindo alguma coisa que ouviu por aí e é besteira. Eu me lembro que eu sempre escrevi e tal, eu já tava compondo, enfim. E aí meus amigos falavam do Los Hermanos, eu tinha escutado umas coisas, eu falei pra um amigo meu, cara, eu preciso gostar de Los Hermanos porque eu sei que vai melhorar a minha escrita. Olha que foda. Eu sei que vai melhorar o meu jeito de compor. Fantástico. E aí ele fez na época era de gravar CD e tal, pra ouvir, e aí ele fez uma seleção de músicas pra mim, e eu comecei a ouvir aquilo, e aí o jeito de compor me influenciou muito, porque é muito bem feito. Tu pode não gostar, tu pode, enfim, por causa do hype todo, dos próprios fãs que às vezes atrapalham um pouco. Mas tu não pode negar que o negócio é bem feito, assim. Pra quem escreve, eu acho que vale o estudo. Sim. Principalmente, total, né? Foi daí que eu fui pro... E eu acho que, só voltando ao Los Hermanos ainda, ficando no Los Hermanos um pouco mais, eu gosto da diferença de um disco pro outro. Sim. Como eles transitam por fases diferentes, você consegue ver um crescimento aqui, aí uma outra exploração para um outro lado e tudo mais, são vibes diferentes. Eu acho isso fantástico, assim, essa possibilidade do artista de se desmembrar em fases diferentes da vida dele, assim. Eu acho muito bonito isso do Los Hermanos. E Los Hermanos me fez ir atrás de outras bandas parecidas, porque eu queria consumir muito mais disso. Então eu fui atrás do Mombojó, me apresentaram uma vez o pessoal do... como que chama, meu Deus? Gran, não lembro do Gran? Gran também, mas é um pouco diferente, mistura com ska. Móveis Coloniais de Acaju, que eu fiquei fanático quando eu conheci. Falei, nossa... Tem um quê do Los Hermanos, mas pra um outro lado nada a ver. Que vibe que tem o show deles. Vê hoje quantos artistas beberam da fonte Los Hermanos, da fonte. Né? A gente bebe ainda, né? Eu sinto que tem ainda influência no meu trabalho, no meu jeito de colocar as palavras. Eu gosto desse jeito. Sim.
de colocar alguma coisa mais poética, talvez, e enfim, eu gosto muito. Ouço sempre que posso. Que bom. As primeiras composições, assim, a gente tava falando das primeiras composições. Como surgiam pra ti? Surgiu a letra primeiro? Surgia a melodia? Agora a gente vai entrar na curiosidade Jeito de se compor, que né? tu não toca o violão. Sim. Então, o lance de compor sem ter um instrumento base, eu acho fantástico isso. Como é que funciona na tua cabeça isso aí? Cara, é engraçado que assim, o meio vai te jogando para vários lados e você vai se adaptando. No começo, eu tinha descoberto que eu conseguia fazer a letra, mas eu já criava ela cantando. Então eu vinha com... minhas mãos não oram mais. Opa, tem um negócio com mais. Aí eu começava a pensar num tema e ia encaixando em cima daquela melodia que eu tava criando, né? Então sempre foi letra com melodia junto, sempre. Então quem tava perto de mim acabava se complementando ali na harmonia e tudo mais. E às vezes a pessoa tava perdida, eu acabava cantando alguma coisa que dava uma ideia de conceito, pra onde a música, de direção, da onde a música podia ir. Sim. Aqui podia abrir pra um refrão, então a gente pode fazer um baixo assim, sei lá, alguma coisa assim. É verdade, tipo isso? Então vamos aqui. Então sempre teve isso, né? Mas ao longo das bandas tiveram outras maneiras também. Às vezes alguém vinha com alguma letra e falava assim, eu escrevi um negocinho assim, que você acha disso aqui? Dá pra caber? Não? Putz, mas eu só componho com melodia. Não, então vamos criar uma melodia pra isso aqui. Aí consegui quebrar uma barreira, vencer um desafio. E aí vai indo assim, vai criando outras maneiras. Alguém vinha com uma levada no violão, eu conseguia encaixar. E foi indo assim. Hoje eu sei compor até de ponta cabeça. Embaixo d'água eu faço, sacou? Mas não toco. Sim. E qual... a gente fala aqui no podcast sobre um método que o Gustavo falou, até de um livro, Gustavo Bertoni, que existe 2 métodos num cara que ele estava lendo sobre o método surfista e o método pescador. O surfista é aquele que espera a melhor onda e quando ela vem ele surfa nela. Certo. Né? E o pescador é aquele que está sempre colocando o anzol na água, esperando vir enfim, esperando vir a inspiração. Tá. O que tu acha que funciona melhor pra ti? Sobre a inspiração, tu acha que é mais trabalho, é mais inspiração? Tu espera a inspiração vir pra te compor ou tu procura coisa, eu vou assistir esse filme pra escrever uma música assim, eu vou sentar agora e eu vou escrever sobre tal coisa. Como funciona essa tua relação com a inspiração? Eu acho que, primeiro que eu não acredito em regras. Eu acho que existem 1000 maneiras de se fazer. Qualquer uma que você escolha, ela é válida. E eu acredito muito na coisa do equilíbrio das coisas. Assim. Se você perguntar se você é mais pescador ou mais surfista, os dois. Eu acho que você tem que estar sempre jogando o seu anzol ali e prestando atenção na onda. Sempre. Tem que estar sempre antenado, pelo menos um pouquinho em tudo, assim, né? Como eu faço muito roteiro hoje para publicidade e tudo mais, eu tenho que compreender a visão do cara, da marca, do sei lá o quê, eu tenho que assistir tal coisa e tudo mais. Eu acho que tudo soma. Tudo quanto é referência que você puder beber para se inspirar, melhor. E tem aqueles dias também que você não está querendo criar nada, mas que você quer se colocar à disposição de criar, sim, né? Se então desafiar. Você cria seus próprios rituais para poder abrir espaço para que a inspiração chegue, né? Por exemplo, se meu quarto está muito bagunçado, velho, eu não consigo fazer nada da minha vida, então eu dou uma ajeitadinha ali para abrir espaço para aquela energia da inspiração chegar e me fazer as coisas acontecerem, ou eu vou correr, vou dar uma volta, vou ao cinema e volto, enfim. Eu acho que tudo que você puder fazer para deixar o caminho livre para que a inspiração chegue, para que ela venha, é isso. E você a convida também, sempre, né? Sempre com um jantar à luz de velas para a inspiração. Venha, sempre assim, né? E mesmo quando você não está inspirado, tudo bem. Acho que somos seres humanos e acho que faz parte. É meio que isso. Fazer um pouquinho de tudo, estar atento a tudo e usar de todas as maneiras possíveis aquela que você quiser fazer, desde que isso te faça fazer, né? Concluir o seu objetivo. Além de músico, de compositor, tu é roteirista. Sou roteirista também. Escritor e tal. Sim. Acho que é bacana a gente falar sobre os teus livros também. Tu lançou 3 livros 3 já, né? 3 livros. Eu tenho uma série de livros que chama As Aventuras de Tibor Lobato. Ele é uma série de infanto-juvenil, de folclore brasileiro, para o público infanto-juvenil, né? O Young Adult.
Eu sou muito fã de livros assim, Harry Potter, Percy Jackson, Jogos Vorazes, Maze Runner, gosto muito, mas eu sentia que tava faltando um dedo brasileiro nisso, assim. Sim. Eu sempre fui fã de histórias, de lendas de folclore brasileiro. Você vai na casa da sua vó e, sei lá, tem um primo lá mais velho, à beira da fogueira, vem e conta uma história de assombração que você não consegue apagar a luz depois pra ir dormir, mas se ele falar, tem mais uma, quer ouvir? Você quer ouvir? Sim. Então eu sempre fui muito fã disso. E achava que tava faltando um Harry Potter brasileiro, um Percy Jackson brasileiro. E eu venho de uma família mineira, eu viajei para vários lugares, eu morei em Porto Alegre, morei no Espírito Santo, com a banda eu viajei para vários lugares, então isso me ajudou a fazer um tipo de coleta, conversar com aquelas pessoas mais velhas. Você já ouviu alguma história? Seu pai contava? Papai contava que lá na roça acontecia tal coisa. E com isso eu acabei coletando muito material de coisas que não chegam pra gente. Hoje o folclore vem muito bobinho pra gente. Então eu acabei trazendo isso numa aventura mais moderna do que o que o Monteiro Lobato fez ali no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mais de acordo com os dias de hoje e tudo mais, para criar algo nosso também. Assim como você vê o Harry Potter, você tem que ter uma história nossa. O Harry Potter, a J.K. Rowling pega as lendas de lá e cria aquele universo que a gente tanto gosta. Por que não fazer alguma coisa com as coisas daqui? A gente tem muitas lendas fantásticas que dá para fazer um Senhor dos Anéis brasileiro, dá para fazer muita coisa. Então é isso que eu quis explorar. O primeiro livro vai para os cinemas, é o Oitavo Vilarejo, tudo começa nele. Tô muito feliz, eu fui chamado para ser o roteirista do filme. Legal. Terminei agora a 7ª versão do roteiro. Tô muito feliz com ela também, que tá bonito. Eu acredito que quem não sabe do livro vai gostar, vai ter orgulho de ser brasileiro, de ter essas histórias por aqui, de lembrar do que o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o vô contava. E quem conhece os livros também vai ver que eu fui fiel com relação à história e tal. E é isso, essa é a trilogia que eu tenho lançado. Eu tenho mais um outro livro que chama Vórtices, que é uma ficção científica. Eu ainda não entrei numa editora com ele, mas eu ganhei meu primeiro prêmio literário com ele, eu fiquei em 2º lugar de melhor romance num prêmio internacional. Ganhei um troféuzinho que chama Coruja de Atena, fiquei muito feliz. E eu acabei de apresentar um novo livro que eu estou escrevendo desde 2013, que expande o mundo que eu criei dentro das aventuras de Tibor Lobato. O Tibor Lobato é um personagem, até Lobato em homenagem ao Monteiro Lobato, porque ele que trouxe as nossas lendas do jeito que a gente conhece, mas existem milhões de outros folcloristas por aí que não chegaram pra gente, mas se você vai cavucar, você encontra. A série ali, a trilogia, fala muito da história do Tibor Lobato. Esse livro agora que eu apresentei para a editora, que eu estou esperando só um aval deles para ver se lança esse ano, chama Missão Carbúnculo. São outros personagens, outro jeito de explorar o folclore brasileiro que eu ainda não vi em nenhum lugar. E tô de dedos cruzados para que ele seja lançado logo. E qual é a tua relação, como é a relação música-livro para ti? Eu acho legal porque, assim, eu costumo dizer que o artista ele é duas coisas. Ele é um observador e ele é um comentarista. Por quê? Porque a gente acaba observando... Acho que o nosso grande forte é observar tudo. A aranhinha no canto da parede que ninguém viu, a gente viu. A gente olha lá todo dia e, enfim, a gente começa a olhar os detalhezinhos das coisas. E a gente comenta isso de alguma forma, seja numa peça de teatro, seja num jeito de atuar, seja numa música, seja num livro. Então, eu uso a arte como uma válvula de escape. Se não cabe numa frente como a música, cabe no livro. Não cabe numa frente como um livro, cabe no cinema. Não cabe cabe num clipe, cabe num... Eu vou encaixando eu vou confessando para o mundo o que eu observei, o que eu vi, em diversas formas. Então, uma complementa a outra. A literatura, para mim, complementa a música. O que eu aprendo com autores que escreveram livros que eu gosto, eu acabo levando para o mundo da música também, da música e vice-versa. Tem muitas partes dentro dos meus livros que traz uma versão mais musical das coisas. Então, acho que é um mundo diverso e que eles se conversam e muito, né? O que é o cinema sem a música, por exemplo? O que é o cinema sem o roteiro? O que é o livro sem a ideia? Enfim, é isso, é basicamente isso. As coisas se conversam. Como tu faz para organizar isso? É na tua cabeça ou tu tem alguma pastinha? Tu tem alguma coisa assim que tu vai colocando as ideias, tu vai anotando? Nossa, acho que é a minha cabeça. Fica tudo na cabeça. Acho que por isso que eu tenho muita dificuldade em gravar nomes de pessoas. Eu esqueço nomes muito rápido, assim. A pessoa, eu falo assim, eu sou muito disperso. Acho que é porque eu sou de Peixes também. Eu falo, como que chega naquela rua ali? Aí o cara vai me explicar, eu já tô olhando o cabelo, já tô olhando não sei o quê. Tá, obrigado. Eu falo, putz, o que era mesmo? Como é que ele falou? Fico viajando, vou pra outros lugares, assim.
Você pode ver pelas minhas respostas, né? Quem tá escutando isso aqui vai ficar perdido. Não, mas... Tá dentro? Então, Tá. beleza. Mas é isso, eu me organizo com relação... Eu acho assim, eu tô em muitas frentes sempre ao mesmo tempo, mas eu pego um desafio de cada vez. Eu vejo o que é prioridade agora. Então agora eu tenho que fazer o roteiro do filme. Então para tudo por um momento e eu vou fazer o roteiro do filme essa semana. Semana que vem eu vou focar na música X que eu vou produzir não sei o quê. Não, mas na quarta-feira eu tenho que pensar no roteiro dela. Beleza. Então esquece todo o resto, porque senão a gente fica perdido. São muitas demandas, né? Pra você tomar conta. Sim. Então, uma coisinha de cada vez. E só na cabeça. Só na cabeça. Eu tenho uma luzinha agora que fica lá do lado da minha cama que eu vou anotando as demandas da sim. semana e tudo mais, que isso me ajuda muito. Sim. Mas eu comprei ela no final do ano passado, sabe? Sempre ficou muito na cabeça. No celular também eu deixo gravado. Essa música aqui eu tô pensando eu vou só mexer nela na semana que vem. Então eu vou gravar esse áudio aqui pra eu me lembrar. E deixo lá. E é isso, é basicamente assim. Vou me organizando comigo mesmo. Bom, como tu escreve e por tudo que eu já ouvi teu, dá pra perceber que tu dá muita importância pra letra. Que hoje em dia, às vezes, algumas pessoas, a letra é só pra encaixar a melodia, a letra, enfim, é uma parte funcional da canção. Pra ti, eu vejo que ela é a parte mais importante. Pelo menos de tudo que eu já ouvi teu, a mensagem é muito importante. Tá. Qual é essa relação pra ti com a letra da música, com a mensagem da música? Qual a importância que tu dá pra isso? Como tu veste esse personagem pra encaixar isso? Pra encaixar a mensagem que tu pensa em dar. Eu vejo a arte em si como a linha de frente de alguma coisa. Quando a gente observa e comenta alguma coisa, a gente está abrindo os olhos das pessoas que estão, sei lá, presas num dia a dia e não estão enxergando alguma coisa, talvez, eu não sei. A gente tenta evidenciar algo, colocar um holofote onde talvez não tenha o holofote, né? Ela acaba sendo a linha de frente. Então eu acredito muito na mensagem conjunta. Eu gosto muito da coisa da letra, sim, mas ela tem uma roupagem junto, né? A vestimenta dela, a harmonia, os instrumentos, tudo que todo o arranjo que tá junto com ela acaba passando essa mensagem inteira, ajuda a passar, né? Às vezes você escuta uma música que o cara tá cantando em chinês, você não faz ideia do que o cara tá falando, mas a roupagem toda, o jeito que ele tá se expressando, você consegue sentir o que ele tá querendo passar, sabe? Então é além da letra. A letra ela é importante, mas eu acho que tudo junto é que faz o core todo, né? Mas eu até tava falando um pouquinho agora antes, eu gosto das 1000 maneiras que você tem para chegar em algum tipo de mensagem, algum tipo de sentimento, acessar e despertar esse tipo de sentimento em quem vai escutar, quem vai ler, quem vai receber essa sua mensagem, né? Por ser roteirista de publicidade, eu tenho que vestir muito a camisa do cara e não a minha. Eu tenho que praticar muito a empatia, eu tenho que me colocar no lugar do cara que está me contratando para estar ali, né? E a música tem muito esse convite à empatia, e eu acho isso demais. Quando você está compondo com alguém, você tem que sentir um pouco do que o cara também está querendo dizer para poder a coisa andar junto, né? Na mesma. Senão fica um remando pra lá, outro pra cá. E o cara sente isso quando escuta na música, Sim. né? Você fala, nossa, essa música, isso aqui não colocou aquilo. Fica uma disputinha ali e, na verdade, vocês estão fazendo uma coisa juntos. Quando eu fui fazer agora a música do filme O Segredo de Davi, saiu agora no Brasil um filme de um serial killer chamado O Segredo de Davi. Da Paraquino Filmes, eu participei como roteirista, trabalhei 5 anos no filme. Eu trabalhei em 36 versões do roteiro, ao lado do diretor. E era uma coisa muito pessoal dele, então eu tive que compreender como ele concebeu aquele personagem, vestir a camisa dele e do personagem. E aí depois eu recebi o convite para escrever a música do filme. Então não foi tão difícil, porque eu já tinha vestido aquela camisa milhões de vezes, né? Então eu vesti essa camisa de novo e falei como o Davi, que é o personagem do filme O Segredo de Davi, e falei como o Gustavo. Então a coisa casou com o filme. Eu gostei, que as pessoas gostaram. Teve gente que chorou, e é um filme de suspense, quase com terror. Tem sangue no negócio, e chega na hora da música, a pessoa chora. Fica emocionada, porque ela traz o lado humano daquele serial killer. Você fala, nossa, que doideira, como que faz um troço desse? Então acho que a arte, ela é um convite à empatia, e ela também provoca isso na pessoa que vai escutar também, né? Ela acaba passando uma visão de quem criou, uma visão daquele mundo ali que concebeu aquilo, e passa para a pessoa. Então é basicamente isso.
Não sei se eu respondi a sua questão. Como é que era a questão mesmo? É a questão da importância que tu dá pra mensagem que tu tá tentando transmitir. Eu acho que tudo tem que ter um propósito. Eu acredito em propósito, eu não acredito em acaso. Nós estamos aqui por um propósito. A gente se conheceu, o breakout aconteceu. O destino não brinca em serviço. Ele une o 2 mais 2 porque ele quer que dê 4, sabe? Sim. E eu acredito que tudo que você faz também tem um propósito, seja ele qual for, ele vai impactar em alguém. E é de sua responsabilidade isso. Você jogou um troço pro mundo e isso vai causar algum efeito em alguém, né? É quase um efeito borboleta. Então, é a teoria do caos lá que tem no Jurassic Park, que o cara fala da gota. Não sei se quem tá ouvindo lembra disso. Você se lembra disso? Acho que ele bota uma gota na mão da menina e fala assim, a gota cai pra direita. Aí ele fala assim, eu vou pôr a gota no mesmo lugar, estamos do mesmo jeito. Você acha que ela vai cair pra onde? Ela pra direita. Aí ele põe e cai pra esquerda. Aí ele fala, essa é a teoria do caos. A gente não tem controle das coisas. Uma borboleta bate a asa aqui e causa um tsunami lá não sei aonde. Então, é muito... Você deu o primeiro passo, o segundo é consequência de um ato seu, né? Então, eu me importo muito com a mensagem que estou passando. Eu quero passar alguma coisa que possa trazer uma melhoria para o nosso entorno, para que as pessoas possam ser mais empáticas, possam se colocar um pouco mais no lugar do outro e que, ouvindo aquilo, não seja um sermão, seja assim uma coisa para ela se divertir, para ela curtir com os amigos, sozinha, quando for viajar. Basicamente isso, mas que tenha algum fundo ali que ela possa se calçar quando ela está precisando. É engraçado que eu fui uma vez chamado para... Na verdade foi uma surpresa. Foi ano passado. Teve um colégio que eu visitei no começo do ano passado, que eu fui levar o Tibor Lobato lá, os meus livros. Aí o pessoal curtiu e tal, e no fim do ano eles foram fazer um evento de fim de ano da escola num teatro e me chamaram para falar no palco sobre o Tibor Lobato. Quando eu cheguei lá, não era nada disso, era uma homenagem pra mim. Eu tava sentado esperando. Arquivo confidencial, bicho. Começou a passar no telão o meu clipe. Nossa. Aí tinha um presente pra mim. Eu tava usando já boné, eu usei muito tempo chapéu. E aí tinha dentro de uma caixa lá um chapéu. Aí eu voltei a usar o chapéu. Eu falei, que legal e tal. E aí lá no palco, eles chamaram os artistas do colégio. E aí eu falei um negócio lá no palco que eu acho bem legal, que eu vi numa matéria uma vez, que assim, quando um país tá... em crise, sei lá, a gente está passando por um momento tenebroso, né? Enfim, no nosso meio e tudo mais. Mas assim, quando o país tá de boas, quando o país está tranquilo, quando as coisas estão acontecendo, você usa a música, você usa o cinema, você usa para se divertir com entretenimento e tudo mais. E quando um país está em crise, quando as coisas estão meio tenebrosas, você imagina que esses são os primeiros cortes de gasto que você vai ter. Pô, eu vou no cinema e tal. Só que os índices de espectadores no cinema são maiores, os índices em show são maiores, o teatro são maiores. Isso significa que a arte, quando tá tudo ok, ela serve para te entreter. E quando não tá ok, ela serve para ser a base das pessoas, ela é a muleta das pessoas. Sim. É o que faz com que a sociedade se mantenha sã. Então eu acho que a mensagem, ela tem um poder gigantesco e por que não usar isso para uma coisa positiva, né? Para que a gente possa usar o nosso entorno, deixar o nosso entorno melhor. Se eu estiver fazendo isso, eu morro feliz. Isso aí. Com Capela foram 3 discos, né? Teve o Música de Cabeceira, que a gente falou em 2012, o Sangue Novo em 2015 e o Gigante em 2016. Como foi o processo de composição deles? Uau! Foi assim, o Música de Cabeceira eu encaro como quase que um início de relacionamento, assim, porque eu não conhecia o Caio, eu conhecia o Léo, mas assim, a gente nunca tinha feito nada junto de uma banda, né? Aí eu compunha pra ele já tinha produzido algumas coisinhas da minha outra banda também, mas foi um eterno se conhecer ali, sabe? Conhecer o lado musical de cada um. O Caio teve que me conhecer, teve que conhecer o Léo também nesse quesito, porque ele tinha sua própria banda e conheceu o Léo na faculdade. Então era outra coisa que os uniu, né? Então foi meio que um momento de se conhecer, sabe? Sim. Acho que foi assim que o disco nasceu. Foram 12 quartas-feiras que a gente se reuniu pra compor, pra arranjar e preparar tudo pra um estúdio. O segundo disco já foi uma coisa mais... Eu lembro até quando o Hélio Flanders do Vanguard foi lá no estúdio, ele ouviu algumas coisas que a gente estava fazendo, porque ele participou de uma música do disco 2, na All Star Vermelho, e ele falou assim, olha, eu ouvi o primeiro disco de vocês, dá pra ver que esse segundo tá mais
tá mais junto, as coisas estão mais ligadas uma na outra. Porque a gente já se conhecia, a banda que fez toda a gravação com a gente no primeiro disco, quando chegou no segundo eles já estavam tocando com a gente, então a gente já tinha também já tinha tido essa troca em shows, então a gente já se conhecia muito mais. E o terceiro, velho, foi uma loucura, porque assim, a gente ganhou a gente tinha acabado de lançar o segundo disco e a gente ganhou um concurso da Rádio Mix com a Volkswagen, que quem ganhasse ia tocar no Rock in Rio, ia gravar um disco produzido pelos caras do Jota Quest lá no estúdio deles em BH e ia prensar 1000 discos. Que massa. Só que isso foi logo depois do Sangue Novo, então a gente achou que todas as nossas ideias tinham ido no Sangue Novo, e aí ganhou um negócio e o cara falou, beleza, vocês ganharam, semana que vem já manda aí o Voz e Violão pra gente ir ouvindo lá em BH pra ver o que vocês vão fazer. A gente, nossa... Calma, não tem. Vamos ter que criar. Então, foi uma loucura para conseguir fazer esse levantamento do que cada um tem. Não tem nada, então vamos tentar fazer, vamos tentar produzir e tal, não sei o quê. A gente já deixou meio que pré-produzido. O Caio estava numa fase de produzir muitos discos lá no estúdio dele lá. Então ele já pegou isso, já deu uma adiantada legal. A gente foi bem pronto assim para BH, porque a gente tinha uma semana para fazer tudo lá. Nossa. Eu gravei, por exemplo, todas as vozes e backing vocals e tudo mais em 4 horas do disco todo. E a gente não se faz isso, né? Não dá para fazer isso. Então foi meio que loucura, assim. Então eu acho que é muito... O meio artístico, não existe uma fórmula, não existe um jeito de se caminhar. Você vai junto com a maré e vai entendendo como é que esse mar tá. Ele tá levando pra lá, tá te empurrando pra lá, então vamos aqui, senão a gente se afoga assim. Agora vamos aqui, vamos não sei o que. Você vai compreendendo, né? Vai virando... Eu lembro uma coisa também que eu vi do Bruce Lee, que ele fala da água. Não sei se você já viu uma parada dessa. Que ele fala assim que você tem que ser como a água. Se eu estiver falando besteira aqui, alguém procura no YouTube que tá melhor lá. Mas assim, ele fala um lance que você tem que ser como a água. A água se adapta a todas as coisas. Se você coloca ela num copo, ela tem o formato do copo. Você coloca ela numa jarra, ela tem o formato da jarra. Se você solta ela em cima da mesa, ela se espalha. Então você tem que ser fluido também. Você tem que... Se você é muito rígido, na hora que chegar uma curva, você vai quebrar no meio, sabe? Então tem que ser meio que como a água, assim. Então aquele lance do pescador e do surfista, tem que ser os dois. É basicamente isso aí. Como foi compor com... no começo tu escreveu sozinho. Como foi compor esse disco com os outros meninos? Como era o processo de composição dos discos? Cara, eu sempre tive alguns parceiros de composição. Muitas músicas eu acabei fazendo com eles ao longo do caminho, assim. Com os meninos também a gente compunha. Mas nas outras bandas eu também compunha com algumas pessoas, né? Então eu tenho muito essa coisa de... Vem a ideia, eu preciso colocar ela pra fora. Às vezes eu tô sozinho, às vezes eu tô no escuro, já compus no escuro. Então assim... cada vez que você senta com alguém pra compor é uma coisa completamente nova. Você não sabe se vai sair legal, se vai sair alguma coisa. Tem hora que você fica a madrugada inteira e não saiu nada. Você fala, beleza, valeu a tentativa, mas não veio. A inspiração não quis jantar à luz de velas com a gente, sabe? Então, acho que cada processo foi um processo, assim. Cada música eu aprendi demais. Os meninos são produtores musicais e são multi-instrumentistas. Eu sou um cara que eu não toco absolutamente nada. Eu escrevo e canto no chuveiro. Então, assim, o que eu levo cada vez que eu tô com eles de aprendizado é gigantesco, assim. Vale muito mais do que talvez uma faculdade, vale muito mais do que... Enfim, então compor com eles é sempre uma aula, né? É isso. Mas pra ti, tu chega com a ideia, no caso, é engraçado isso, porque a minha relação é de pegar o violão e fazer. E tem esse limitador e ao mesmo tempo não te limita, porque tu pode fazer o que tu quiser, porque tu não tá preso a nota nenhuma ali, então. Tu chega com a ideia da melodia e com um pedaço de letra e tal, e aí a galera cria em cima daquilo. Na verdade, tem casos e casos. Por exemplo, aquela música que você comentou da Nossos Átomos, é uma música que não tá feita ainda do Capela. Tava cada um para um canto, cada um envolvido na sua vida e tal, e eu compus uma música e gravei no celular só a letra e a melodia dela. Pro Léo, por exemplo, o Léo falou que chorou, cara, ouvindo ali, porque ele já conseguiu imaginar coisas. Mas já teve caso, por exemplo, a Rei de Mim era um violão do Caio que ele começou a fazer já puxar o jeito ali que ele faz na música mesmo, e dali eu coloquei a letra e a melodia em cima. Então tem várias maneiras. Ciclo, por exemplo, foi uma música que a gente estava num sítio do Caio e a gente foi para descansar, não ia compor, a gente tava numa coisa de demanda pra caramba da banda, não ia compor. Aí o Léo, a gente sentava para ver um filme, ele sentava do meu lado assim e falava,
vamos compor uma música aí. Falava, Léo, a gente prometeu que não ia compor, vamos assistir o filme, tá bom? Aí chegava no Caio, não sei o que, aí chegou uma hora que a gente ficou bravo com ele, assim. E só que eu também tava com vontade, sabe? Tava todo mundo nessa pira, assim. E aí, ele queria falar sobre um assunto específico, ele tinha sofrido uma coisa na vida dele ali recentemente, bem pesada, e eu também. E aí eu me lembro que eu falei, tá bom, me dá um papel e uma caneta aí, vamos lá pra piscina. A gente ficou dando volta em volta da piscina, conversando. Tá bom, disso que aconteceu com você, o que você aprendeu? Ah, tá. Aí eu anotava algumas palavras que ele falava. Ah, eu aprendi tal coisa também. Então vamos colocar. E deixei lá, só que não saiu música nesse momento. Beleza. Aí, dia seguinte. Dia seguinte, tava todo mundo dormindo. Eu acordei e tava escuro ainda, cara. Aí eu sentei lá fora, peguei aquele papel e comecei a rabiscar algumas coisas, algumas melodias e tudo mais. E fui pra piscina. E quando eles acordaram, 7 da manhã, eu falei, ó. Eu escrevi, tá aí, vamos ver como é que ficou e tal. Aí ele pegou o violão e tal e a gente saiu a música ali. Nossa. Mas são processos, não existe uma regra. Sempre tem um... Sei lá, alguém falou alguma coisa que deu aquele start e você chegou em casa e fez, sabe? A música a arte em si é muito isso, né? Tudo te impacta, tudo te inspira. Falando de inspiração, quais outros compositores assim que te inspiram? Uau! Nossa, muito difícil, cara. Tu falou de Los Hermanos, que te influenciou também. Muito. Quem mais, assim, tu acha que te influencia na escrita? Deixa eu pensar um pouco mais, porque eu gosto de tanta gente. As letras do Cazuza teve uma época que eu escutava demais. Fiquei muito viciado. Aí veio o filme, eu fiquei fascinado ainda pela figura dele. Eu acho que as coisas que ele falava, realmente o jeito que ele colocava a construção, eu acho fantástico. Cara, eu não sei. Eu não tenho muito... É engraçado. Eu não tenho muito assim, eu gosto mais desse, gosto mais daquele. É meio que diverso, assim. Depende da música. Eu ouço muito, talvez, por música. Tem músicas que eu gosto muito. O Paulinho Mosca, por exemplo. Ele tem músicas que eu acho fantásticas, que eu nem sabia que era dele. Eu lembro de uma novela que tinha... Acho que era do Fim do Mundo, que... Meu amor, me diz o que... Eu nem sei cantar a música direito. Eu lembro que a letra era muito incrível. Que ele falava... fechou a porta do hospício, abriu não sei da onde. Era tipo um fim do mundo. Eu achava legal o jeito dele construir. E aí... Só que... Não sei... Acho que era ele que cantava na época. Recentemente eu fui no show dele e ele cantou essa música. Eu falei, meu Deus! Nossa. Eu amo esse cara então, porque é ele que compõe. Aí cantou uma outra... Nossa! É ele que é o compositor. Então assim... Eu não fico muito aficionado na pessoa e eu vou muito pela música. Aí depois eu acabo descobrindo, é uma eterna surpresa, assim. Tem uma música dele que eu acho incrível também, chama Muito Pouco, que eu ouvi na voz da Maria Rita. Que nossa, pra mim é a melhor música que ela tem e tudo mais. Aí eu fui ver no show dele, ele cantou, eu falei, putz, é dele, não acredito. Então, assim, tem muito isso, assim. E... é isso. Eu sou mais aficionado nas melodias, cara. Eu gosto das construções das melodias que as pessoas fazem. Eu piro nisso. Eu gosto muito quando o cara usa um falsete. Eu sou fascinado pelas músicas dos Mutantes, Secos e Molhados. Eu gosto muito. Sempre tô escutando. Então, não sei. Eu sou meio diverso, assim. Eu ouço um pouquinho de tudo, assim, do que vier. E compositores e artistas atuais, assim, o que tu acha que estão fazendo legal, que bate contigo, dessa galera nova, assim, quem tu acha que faz alguma coisa que faz sentido pra ti? Cara, eu gosto muito da galera do 5 a Seco. Teve uma época que eu era fã de carteirinha do Teatro Mágico. Eu gosto muito do trabalho que o Anitelli faz. O jeito, toda a roupagem que ele traz pra dentro da música dele. Eu me lembro de pessoas que falavam, eu não gosto de Teatro Mágico. Eu falei, então vamos no show, você vai ver. Você vai entender o que é que o cara tá te passando. E aí a pessoa chorava no show. Assim, Então... Não sei, eu não sou muito preso a isso, cara. Eu ouço de tudo, até com relação a épocas, assim. Não sei, eu gosto da Lineker, as coisas que ela fala bastante nas músicas também. Não sei, eu gosto da coisa como um todo. Não fico muito preso, acho que eu nem sei dar nomes aqui, porque eu vou acabar esquecendo de alguém que eu falo, putz, não falei daquele fulano de tal, que eu ouço todo santo dia.
Então, um cara que eu gosto muito recentemente, Phil Veras. Eu escuto muito as Sim. coisas que ele compõe, eu acho fantástico, assim. Legal. Fala comigo diretamente, assim. Você, Pô, obrigado. Jeffão, é uma escola pra mim, e é Ah. mesmo. Isso é uma coisa também, né? Quando você começa a caminhar na música, você começa a ouvir muitos discos dos brothers, né? Né? Vai absorvendo muito isso. Então isso eu gosto também bastante. Que massa. Mas é isso, cara. Não fico muito preso, não. Eu vou Sim. escutando muito nem tenho muito esse cara é mais moderno, mais antigo, mais sei lá. Eu fico ouvindo muita coisa. Eu tenho pego muita coisa dos anos 90 pra escutar agora, que eu acho que tá rolando uma onda como é que é? O surfista tá observando uma onda talvez mais puxada para os anos 90. Tem algumas coisas de timbre que as pessoas têm escolhido mais hoje, puxado para os anos 90. E anos 90 é uma época que eu comecei a curtir música pra caramba. Sim. Falei, putz, isso aqui eu entendo bem, deixa eu escutar. E tô voltando a ouvir muita coisa, sabe? Até, sei lá, teve uma febre de boy band, né? Também na época, que eu curti pra caramba. Enfim, é isso, tô escutando de tudo. Que massa. Um tiquinho de tudo. E como tu vê que o exterior influencia o teu interior, assim? Tu repara muito na árvore, na do cotidiano que influencia diretamente pra ti? Como é essa tua relação com o exterior? Olha, cara, eu tenho uma coisa, assim, se eu entrar num lugar e a energia não tá legal, eu saio com o meu como chama isso aqui? O meu pescoço. É que do lado do pescoço, não é o pescoço exatamente. Ombro. O pescoço eu lembro, mas esse músculo aqui, eu não sei. Duro, eu saio abrindo a boca, tipo, sabe? Saio com lágrimas, eu saio pesado. Eu vou dormir com insônia, eu capto a energia do lugar. Já me disseram que eu sou uma esponja e que eu precisava aprender a me blindar. Então, eu sou esse cara. Então, às vezes, eu vou num lugar que tem muita multidão, eu puxo tudo pra mim. Eu saio quebradaço, assim. Eu preciso dormir, sabe? Porque senão eu fico assim. Então, me influencia muito na minha arte, o jeito que a política anda, o jeito que, sei lá, aconteceu alguma coisa que eu vi, ou que publicaram alguma coisa, ou aconteceu sei lá o quê. Tudo me influencia de alguma maneira e eu vou acabar falando sobre isso de algum jeito, sabe? Então, é isso. Eu sempre dou valor à vida, eu sempre puxo assuntos que eu possa voltar para esse ponto, assim, onde todo mundo tenha os seus próprios direitos, onde todo mundo seja tratado como igual, com respeito, todo mundo mesmo. E é isso. Tudo me impacta de toda forma. Assim, eu acho que eu também me coloco nessa posição de sair de casa aberto para o que vier, o que acontecer, eu quero observar, eu quero ver, eu quero que o destino jogue ali, eu tenha a capacidade de conseguir enxergar o que ele jogou ali no meu colo, sabe? Eu sou muito atento aos sinais que a vida joga pra gente. E é engraçado que eu acredito que cada um tem sei lá, todo mundo tem a sua própria personalidade, seu próprio jeito de ser, e o destino prepara certas coisas e joga no colo seu de um jeito que só você vai enxergar. Seu brother, sua esposa não vai chegar e falar: ô Jeff, caiu um sinal aí no seu colo, hein? Dá uma olhada. Só você enxerga, assim. E se você não dá atenção a ele, você fica girando em círculos. São oportunidades que a vida te dá de evoluir, sabe? Sim. De crescer de alguma maneira. E eu sou sempre atento a isso, assim. Fico ligado e eu capto esses sinais e tenho uma relação muito legal com o universo. Eu jogo e ele me responde. Massa. Isso é muito bom. Muito bom. Teus recursos pra compor, tu falou de gravar, tu usa muito celular, tu usa caderninho, tu usa bloco de notas. Tudo que tem na mão. Até eu me lembro que eu acho que eu tenho ainda guardado um guardanapo que eu tinha como eu ia terminar o meu primeiro livro. Nossa. Que eu anotei numa viagem que eu tava fazendo com o Paralelo Nobre, a gente ia tocar, acho que no Mato Grosso. Dentro da van, todo mundo pirando, falando um monte de coisa e ouvindo o som, me veio a ideia, me dá um papel, só tem um guardanapo sujo aqui, me empresta. Escrevi ali, deixei lá e era o fim do livro que eu ia escrever, sei lá, depois de quantos anos. Nossa. Então, assim, eu uso tudo que tem na minha frente, assim. Então, eu tenho 2 aplicativos no meu celular de gravador de voz, porque às vezes vem uma ideia e eu gravo tudo ali. Eu perdia muita ideia, porque eu gosto muito de caminhar. E caminhando, eu crio muito. Eu fico viajando em várias ideias e, nossa, quando eu vou ver, eu tô caminhando há 4 horas. E muitas vezes por muito tempo, eu perdi ideias, assim, né? E tinha gente que falava até, suas melodias grudam na cabeça. Aí eu falava, sabe por que grudam? Porque eu precisava que ela grudasse até eu chegar em casa e gravar ela de alguma maneira. Porque senão eu esquecia. As que não saíram, foi tudo que eu esqueci. Então até eu preciso deixar o celular em casa, às vezes, de vez em quando, para poder fazer essas mais chicletes.
Mas não, brincadeira, mas eu acabo guardando tudo nessas coisas, né? Eu vou só revisitando. Às vezes são viagens, às vezes são coisas que não tem nada a ver. Mas é isso, ideia de música, ideia de livro, ideia de roteiro, ideia de qualquer coisa, tá tudo lá. De poesia, de ideia de marketing com relação a como eu vou divulgar tal coisa. Coloco tudo lá também, sabe? É bom que você... É como se o cérebro da gente fosse um HD. Se você descarrega em algum lugar, você tem espaço pra mais, sabe? Isso me ajuda bastante, sabe? É a penseira do Harry Potter ou aquele... Tem um capítulo do Black Mirror que os caras têm um grão que coloca na cabeça e você vai guardando o que você quer guardar lá, você grava através do seu olho. É basicamente isso, assim. Assustador. A gente já é assim, né? Então você precisa às vezes dar uma esvaziada no cérebro, deixar isso guardado em algum lugar pra caber mais. Senão realmente dá uns tilt, você esquece o nome da galera. E a questão de compor, tu falou que fez a música pro filme. Já rolou música por encomenda pra ti? Como é essa relação de compor? A gente tava comentando antes a questão de vestir um personagem, né? Como é essa relação pra ti, pra compor pra outras pessoas, compor coisas que talvez não seriam pra ti? Como é pra ti? Já tiveram algumas coisas assim, mas não tão grandes quanto fazer a música para um filme. Mas já fiz jingle, por exemplo. Teve um jingle de uma empresa que passou no final do ano passado por 3 meses no cinema. Foi bem legal o jingle. Mas tem coisas assim, quando eu era mais moleque, até no começo da banda, a gente meio que falava assim, vamos falar sobre o tema tal. Então isso era um desafio, porque, putz, às vezes você tá em outra vibe, como é que eu vou falar do tema tal? Então era uma coisa meio que sob demanda, basicamente, né? Você tem um tema para explorar e tal. Mas eu curto, cara. Eu curto essa coisa de vestir a camisa que for. Assim, pra mim é desafiador. Eu gosto do lance de você estar sempre meio que fora da sua zona de conforto. Você cresce quando você sai dela, né? Tem momentos que você precisa estar dentro dela. Mas muitos, cara, principalmente pra música, assim, é muito legal você sair da sua zona de conforto. Sim. Explorar coisas novas e tudo mais. E eu acho que o do Davi foi uma... Eu nem saí muito da minha zona de conforto porque... Apesar de ser uma coisa sob demanda, eu já conhecia aquele personagem. Ele viveu comigo por 5 anos, sabe? O Davi, assim. Quando eu o vi no cinema, já era um amigo, praticamente. Então, quando eu fui escrever a música dele, não foi tão difícil assim. Mas eu gosto muito, sei lá, eu tenho uma coisa que eu pratico muito na minha vida e talvez isso facilita. Sei lá, eu tô numa... Vamos supor que a gente entrou numa, sei lá, numa briga aqui. Eu e você. Estamos tretando, olha só. É meio complicado, mas vamos É difícil, mas enfim. Aí numa briga você vai ter o seu lado e eu vou ter o meu. Sim. Eu tento sair de onde eu tô e me ver como uma terceira pessoa observando a gente. Pra que eu possa ser um pouco mais imparcial com relação a isso. Que eu não jogue nem no meu time, nem no seu. Que eu jogue no time de todos, pra que isso se resolva, assim. Eu acho que isso é uma prática de empatia mesmo. E quando eu vou criar um roteiro, uma música, alguma coisa... onde ela tem alguma coisa que é uma demanda de uma outra pessoa, eu tento fazer isso, eu tento me ver de fora de mim, assim, tentar olhar pelos olhos dessa pessoa, talvez, e tudo mais. E é isso, meio que vestir essa pele, né? Sim. Quando a literatura é muito isso. Quando você vai escrever sobre um personagem, você precisa vestir a pele dele. Eu lembro que quando eu fui escrever meu primeiro livro, tinha diálogos de 4 personagens todos juntos. Aí um era super curioso, o outro era a avó de todos eles, que é a mais sábia e tem que dar umas dicas de vida. O outro é o mais medroso, o outro é a mais brava. Aí quando a brava ia responder, eu tinha que vestir a pele da brava e pensar como ela receberia essa mensagem. Aí ela resolve não responder. Ponto. Aí o outro lá, que é a mais sábia, eu vou acessar partes de mim que são partes que já tomaram algumas porradas da vida, já ralaram o joelho alguma vez, então eu tenho que tirar um ensinamento disso e passar. Aí o outro que está recebendo isso nunca ralou o joelho na vida e está recebendo esse ensinamento. Como é que ele recebe isso? No fim de um diálogo de uma página, você precisava dormir porque você estava podre de tanta pele que você vestiu, tanto jeito que você se colocou, né? Cada situação de pessoas diferentes, personalidades diferentes que você vestiu. Eu acho que a arte é isso, assim, um eterno vestir peles. Que basicamente isso, assim, sabe? Todo o caminho que você vai, assim. É isso. E tu costuma ouvir as tuas músicas? Costumo. Depois? Eu gosto de ouvi-las, inclusive, porque eu consigo enxergar crescimento, eu sou muito daquela pessoa que eu acredito que, assim, o carro passou numa estrada, ele levantou aquela poeira. Você tá no meio daquela poeira, você não enxerga muito bem. Então você precisa parar um pouquinho,
observar aquela poeira, esperar ela baixar para poder ver o que está acontecendo. Então, eu gravo uma música, eu fico semanas escutando, às vezes eu fico só escutando ela para assimilar, para compreender, para ver se ela tá passando aquilo que eu queria passar. Eu me acostumo com ela para ver se ela faz parte, né? Então, eu gosto muito de escutar sim. Eu me lembro, além de escutar, eu gosto de assistir. Eu me lembro da primeira banda, eu falava assim, ó, a gente só vai crescer no palco quando a gente começar a se assistir, beleza? E aí no primeiro show, já pedi para alguém filmar. Eu não sei se eu tenho isso, mas eu tinha minha MDV e a gente já filmava os primeiros shows para ver nosso comportamento no palco, como a gente falava com o público, onde o público respondeu mais, onde o público respondeu melhor, como aquela música soou para quem tava lá embaixo, tudo. Putz, ó, aqui eu fiquei de cabeça baixa, aqui eu não me mexi, olha como eu fiquei um poste no palco. Lá não parecia que eu tava assim. Então a gente aprende através da observação. A criança é assim. Sim. Eu tenho um afilhado que eu me lembro que quando ele foi lá em casa a primeira vez, é um prédio. Então a garagem tem luz de movimento, sensor de movimento. E eu lembro que ele foi, era a primeira vez que a mãe dele não estava junto, então ele começou a chorar, não conhecia aquele lugar. Aí eu corri até a luz e falava, acende! Aí a luz acendia. Aí ele começou, deu risada. Acende! E tal. Passou muito tempo, ele já tinha crescido e tal. Ele voltou em casa, abriu a porta do carro, saiu correndo na garagem. Yuri, volta aqui, o que você vai fazer? Ele, acende! E foi acendeu as luzes de tudo. Então, Nossa, assim, legal. a criança aprende através da observação. E eu vou além, não é a criança que aprende, o ser humano, não só o ser humano, o cachorro, o ser vivente aprende através da observação. Então, por que não observar o que você está emitindo para as pessoas para que você possa emitir mais assertivamente? Então, Sim. eu fico sempre de olho no que eu estou soltando, mesmo após ter soltado, para poder, enfim, sempre soltar coisas mais certeiras, mais dentro do que eu tô... Sempre crescer, né? Querer crescer, aprender e tudo mais. Legal. A gente tá chegando ao fim, infelizmente. Muito rápido, cara. Mas tem mais algumas questões aí pendentes. Música que tu menos gosta e música que tu mais gosta. Do meu trabalho? É. Uau, não sei, cara, que difícil. Eu gosto de todas. Eu tenho um carinho especial por todas, na verdade. Não tem nenhuma que tu, voltando assim, eu falo poderia que ter não feito gosto. diferente, ou talvez o tema dela, ou a mensagem dela talvez não faz mais tanto sentido pra ti hoje. Então, é engraçado. É igual quando as pessoas me perguntam sobre qual livro eu mais gosto da trilogia, por exemplo. Eu acho que cada expressão que você joga pra fora reflete quem você é naquele momento. Então, quando eu escuto alguma coisa do passado, quando eu releio um livro e tal, eu vejo um Gustavo que tinha outras convicções, um Gustavo que estava em outra fase, outro momento. E eu gosto de revisitar esse Gustavo, sabe? É quando tem muita gente que fala assim, se você pudesse se encontrar, se você pudesse se encontrar quando você era criança, o que você falaria pra você? Eu falei, eu faço esse encontro o tempo todo. Porque eu me encontro no livro, eu me encontro na música, eu vou escutar, eu me encontro, né? E eu escuto o que eu tô falando daquela época pra mim. Então, Sim. assim, eu gosto de todas. Todas eu tenho um carinho especial, assim. Que massa. Também não tenho uma preferida. Difícil, essas perguntas são difíceis. Eu não tenho uma Que bom. preferida. Eu acho que cada uma é pra um momento específico. Às vezes eu tô triste, eu boto alguma X, ou quero curtir, vou arrumar a casa. Vou botar uma música mais agitada. Então as músicas são pra momentos específicos, né? Então, de repente, que o público mais gosta e que o público menos gosta. Uau! Olha, de qual projeto? Do Capela. Do Capela. Olha, Ciclo é uma música que as pessoas gostam demais. Raios e Trovões é uma música que o pessoal gosta demais. É engraçado que são as mais puxão de orelha, assim, sabe? É as que puxam a orelha e te renovam a sua energia. A Sim. Ciclo fala sobre isso, de você encerrar um ciclo e começar um novo e deixar o que ficou pra trás para que você não carregue isso adiante. A Raios e Trovões também fala sobre isso, de você escutar o que seu coração tá falando. E parece muito vazio isso, mas o coração, quando ele quer falar, ele fala tão alto quanto raios e trovões. E se você não tá ouvindo, você tá fazendo de conta que não tá ouvindo. Porque a sua vida tá falando pra você. Então, as músicas assim, acho que puxam mais da galera. São as preferidas, assim. A Simples Assim, porque é uma música que de simples ela não tem nada. Ela passa uma mensagem mostrando como talvez o amor e as coisas são simples e complicadas ao mesmo tempo. Sim. Né? Enfim. E alguma música que tu vê que talvez não bata tanto nas pessoas como tu achou de repente que bateria?
Tem alguma? Cara, tem uma música, por exemplo, Dimensão. Não, nem sei. Dimensão é uma música que eu piro. É uma das que eu mais ouvi quando saiu o disco Gigante, por exemplo. Que é a música mais alternativa do Capela, assim. O Caio deu uma pirada lá, parecia uma trilha sonora de um filme. E aí era uma que ele já tava meio que pronta. Meio não, totalmente pronta, assim. E eu falei assim, Caio, deixa eu pôr uma letra nisso. Não, isso aqui é pra de repente fazer alguma coisa. Deixa eu pôr uma letra nisso, eu tô pirando aqui num negócio, tal, não sei o quê. E aí eu lembro que a gente tava levando ela instrumental pra BH. Eu tava fazendo a minha mala, porque eu não tinha conseguido fazer uma letra. Ele falou, não, beleza. Eu não tinha conseguido fazer, ela era realmente uma música muito difícil. Tava fechando a mala pra ir pra BH, me veio a ideia, eu rabisquei tudo, mandei no celular pra eles e a gente gravou lá. É uma música que eu gosto bastante e que a gente apresentou muito pouco em show. Acho que a gente tocou ela uma vez nos shows do Gigante. Porque ela é uma música bem difícil, diferente, estranha até. Talvez não pegue todo mundo, mas tem gente que tatuou a frase dela, por exemplo. Então, assim, é bem difícil. Acho que cada música é para um momento específico, assim. Você saberia falar isso do seu trabalho? Eu acho difícil isso. Tem músicas que eu já não gosto tanto, assim, sabe? Mas tem músicas que eu gosto. Sim. Que eu tipo... Imagina a sua música ouvindo você falar um troço desse dela agora. Não, Ela mas não vai gostar. Não, mas não Tô é a questão brincando. disso, é a questão tipo que não bate tanto em mim, que eu Sim, escrevi. porque você é uma outra pessoa hoje. Não por isso, mas Por quê? por eu escrever por escrever assim, que tipo, eu escrevi por escrever, tipo, sei lá, Quintal, que é uma música do primeiro disco. Eu acho ela ok, mas é uma música que não faz tanto sentido pra mim, assim, não bate em mim, não fico escutando ela e pensando, que legal esse momento da minha vida. Não, simplesmente saiu. A própria Rê Me Acredita, que é uma música que tocou muito, é uma música que eu não gosto tanto. E eu gosto muito. Pois é, e eu não sei porquê, mas não gera tanta identificação em mim. Diferente de, tipo, no meu primeiro disco uma música que se chama Só, que é uma música que eu fiz pra minha mãe, que eu escuto e eu fico mal, assim, tipo, porque ela faz muito sentido pra mim, assim, sabe? É muito forte pra mim. E já no Solar, eu tinha muita consciência do que eu tava fazendo em Solar, então, tipo, todas elas eu gosto. Tem uma que eu já não gosto tanto, mas por causa de alguma coisa, não posso falar o nome dela. Enfim, tem coisas que eu entendia melhor, assim, sabe? Então, tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que não é que eu não goste, mas eu gosto menos. Gosto menos. É Difícil, não sei. Eu tenho talvez aquelas que eu menos escute. Não sei responder muito bem essa questão mesmo, porque, sei lá, quando eu vou revisitar, eu revisito de vez. Não sei, eu visto a camisa de todos esses momentos. Eu gosto de passar por todas essas fases. Eu curto. Massa. Tem uma parte no podcast que chama Por Trás da Canção, que eu tava te falando. A gente vai escolher uma música tua e tu vai contar a historinha dela. Tá. Brevemente, tem alguma música na cabeça que tu gostaria de falar? Tenho. A primeira que... Todas elas têm uma história, né? Sim, todas claro. foram escritas por algum motivo. Mas tem uma que foi... É uma coisa meio... Sei lá. O meu pai sempre foi muito ligado à arte em casa. Minha mãe também, mas minha mãe, ela assumia uma postura mais, não sei, acho que eles vieram de uma geração onde a arte não era, tinha gente que falava que era coisa de vagabundo, sabe? A gente, você conhece muito bem isso, não é uma... Eu que né? E a gente sabe que não é nada disso, a gente trabalha muito, todo santo dia, madrugada, enfim. Principalmente madrugada. E às vezes o dinheiro não vem, né? Porque, nossa senhora. Mas enfim. E eu me lembro uma época que eu queria muito um All-Star vermelho. Eu queria um All-Star vermelho. Era uma época que eu curtia, sei lá, tava ainda, acho que era a época do grunge. Eu também tive história Queria muito All-Star vermelho com também. o cano médio. Sempre curti o cano médio. E eu me lembro vagamente, assim, nem sei se foi desse jeito, mas minha mãe achava que não, o All-Star vermelho era coisa de vagabundo, não era dessa galera aí e tal. E aí meu pai foi lá e me deu de presente um All-Star vermelho. E no dia eu tava no quarto com meu irmão, assim, eu fiquei emocionado com aquele All-Star. Falei, nossa, um All-Star, eu tenho um All-Star vermelho e já fazia muito tempo que eu queria, sabe? E até se minha mãe ouvir, ela vai ficar brava, mas E aí, naquele momento ali, em cima da minha cama, o Arthur pegou o violão, meu irmão, e a gente começou a criar e saiu a música All-Star Vermelho nessa época, assim, sabe? Que massa. Era a época ainda do Piloto Zero, a primeira banda que eu tinha. Teu irmão toca também? Toca, hoje não mais, assim, acho que ele nem tem mais o violão, mas na época ele chegou a entrar na banda, tocou... Legal. Ele é mais velho ou mais novo? Mais novo, é o caçula. Ah.
Mas é isso, All Star Vermelho acho que é uma história dessa, assim, sabe? Uhum. E meu pai também tem um carinho grande, porque ele viu aquilo, ele provocou isso, né? Essa música, Uhum. por assim dizer. E é uma música que ela não fala de All Star Vermelho, ela parte do All Star Vermelho. Isso eu acho legal, porque ela fala de um caminho, né? Ela fala: meu All Star é vermelho, da cor do meu sangue, que corre quilômetros em vasos e túneis, rumo a algum lugar, rumo a lugar nenhum, além de montanhas e vales secretos, até a bomba alojada em meu peito, onde mora o meu amor por você. É alguém explicando onde mora o amor da pessoa, que Sim. mora ali na bomba, no coração da pessoa, através da cor do All Star vermelho. Então eu acho legal, porque o All Star ele gerou isso mesmo. Ele me deu uma alegria tão grande que eu compus algo em homenagem a ele e eu nem falo dele, mas eu parto dele. Porque foi ele que me deu esse empurrão, né? Que O massa. All Star. Então, talvez seja essa a historinha. Que legal. Bom, chegando ao fim, a gente... Não acredito, já acabou esse negócio. Como assim? Chegando ao Agora que eu tô me acostumando aqui, cara. Chegando ao fim, eu sempre pergunto pro convidado dicas que inspirem as pessoas ou que as pessoas entendam melhor quem é esse personagem Gustavo. Então eu sempre pergunto: 5 livros, 5 discos, 5 artistas, 5 filmes, 5 algumas coisas. Aquelas listas que eu gosto muito de fazer listas. Então que tu possa falar, não precisa ser 5, não precisa ser... Tu pode falar sobre o que quiser, mas que tu ache que as pessoas vão entender um pouquinho melhor quem tu é, o artista que tu é, a pessoa que tu é. Uau, que cara. Você devia ter me falado disso antes, que eu vinha pensando. Nossa. Mas assim, Mas aí é que tá. Porque se não tu é pensa- do meu trabalho. Uhum. Coisas aleatórias, é Isso, isso. aham. Tá. Eu vou falar 5 coisas talvez que me ensinaram muito. Sim. E que me fizeram quem eu sou em cada lugarzinho que eu tô hoje, que eu trabalho hoje. Então tá. Como eu sou um cara de várias frentes, eu vou falar um pouco de frentes variadas também. Uhum. Eu tenho um diretor de cinema que eu sou fascinado, que me ajuda muito. Toda vez que eu vou escrever alguma coisa, eu acabo até revisitando, não mais hoje, mas eu acabo revisitando um pouco o trabalho dele, porque eu gosto do jeito que ele constrói as coisas, que ele leva quem vai assistir os filmes dele a um possível final, assim, uma apoteose de alguma coisa. É um cara chamado Manoj Night Shyamalan, ele é um indiano em Hollywood, que ele é ame ou odeie. Tem gente aqui que vai escutar e vai falar: nossa, odeio os filmes desse cara. Tem gente que vai falar: nossa, eu amo os filmes desse cara. Ele fez O Sexto Sentido, Sinais, A Vila, Corpo Fechado, Fragmentado. Pulei um monte de filme dele que eu também acho que ele errou algumas coisas, mas tudo bem. Eu acho que os filmes dele são muito bons e a história de vida dele também é muito boa, porque ele também é amado e odiado em Hollywood. Ele cresceu muito no começo, quando fez Sexto Sentido, Sim. Corpo Fechado e Sinais. Aí no A Vila teve muita gente que não curtiu, ele caiu muito, não conseguiu mais grana pra poder fazer os filmes, depois que ele fez um lá com o Will Smith. Ele caiu, virou um cara assim que todo mundo odiava ele. Aí ele fez um filme independentão lá, que é o A Visita, se levantou outra vez. Então é um cara que tá sempre resiliente, ele traz a coisa dele, e hoje ele tá em voga aí com um universo expandido. Então essa é uma dica, filmes do Night Shyamalan e a história de vida dele. Eu me calço muito nisso. Na música, Daniel Jones, todo o trabalho de vida dele também tem essa coisa de resiliência, ele veio do Silverchair. O Silverchair vem com uma coisa grunge, muito da fase grunge, depois foi se transformando, e o último disco é uma coisa completamente diferente. Depois ele se uniu com um DJ e fez o Dissociatives, que é uma outra parada, foi navegar em outras águas. Aí voltou pro Silverchair, fez mais um disco, que é o Young Modern. Aí fez um trabalho solo em 2015, 2016, alguma coisa assim, que é um outro caminho. Você fala: nossa, esse aqui é o Daniel Jones? Meu Deus, que loucura. Agora tá fazendo Dreams também. Até a figura dele muda muito, assim, Sim. tatuou o pescoço, tem uma lente de uma cor de olho e outra de outra. Enfim, é um cara que tá sempre se remodelando, experimentando coisas. Vale muito conhecer o trabalho dele. Você vai chegar a encontrar pitacos disso dentro do meu da panela onde eu faço a minha comida. Tem temperinho ali, Daniel Jones. Que mais? A tal da J.K. Rowling, os livros do Harry Potter também falam muito comigo, a maneira de construir os meus livros, as histórias que eu conto
vieram muito daí. Quando eu li J.K. Rowling, me impactou de uma maneira absurda, que eu falei assim, nossa, eu tenho tanta história na cabeça, eu posso escrever também. Eu era acostumado a ler as coisas que a escola me dava e eu não curtia. Eu falava, nossa, eu odeio ler, meu Deus, não gosto de ler. E aí quando me apresentaram Harry Potter, isso mudou a minha vida. Eu fui até atrás das literaturas que a escola me indicava e acabei gostando depois, né? Então assim, é isso, procurem, acho que todo mundo já conhece. Falei 3. Nossa, o que mais? Cara, uma coisa que eu piro e que me inspira demais, a natureza. Eu adoro pisar na grama. Pise na grama, vá atrás de mato, vá atrás do cheiro do mato. Fica um tempinho, entra no meio do matagal, se agacha ali, fica um tempinho só escutando o barulho da natureza, porque a gente veio disso, a gente sente o pulsar das coisas. Isso me impacta demais em tudo que eu faço. As ligações que a gente tem com as pessoas e tudo mais são energias que vêm daí. A gente também é bicho. A gente também você veio da barriga da sua mãe. Você veio de um bicho que coloca pessoas para fora. Que é uma coisa como todos os outros animais, como a árvore, como o céu, como tudo. Então, se ligue com a natureza, porque vai fazer muito bem, inclusive. Você vai compreender bastante mais do meu trabalho, do que eu faço, do quem é o Gustavo. E falta uma, né? Tu que sabe. Falei 4? Tu que manda. Ai, meu Deus. O que mais? Falou livro, falou filmes, sei lá, séries. Tu gosta muito de super-herói também, né? Gosto muito de super-herói. Gosto muito Eu de também. super-herói. Inclusive o Night Shyamalan tem um dos melhores filmes de herói que existe no mundo, que é o Corpo Fechado. Que é fantástico. É um filme de super-herói que você só descobre que é de super-herói no final. Acompanho tudo que a Marvel tá fazendo. Todas essas... Enfim... essa ligação de um filme com o outro, o jeito que ela mudou o cinema. Eu assisti um filme do Chaplin uma vez, eu era menor, bem menor, que é o Homem de Ferro que faz o papel dele, o Robert Downey Robert Downey Jr., que é um filme maravilhoso. E eu me lembro de uma parada que tem lá, e depois eu fui ler a respeito, e isso foi real. E acho que vale conhecer a história do Chaplin, pelo menos essa frase que eu vou dizer, que eu acho que dá pra me conhecer bastante, assim. Eu não tenho medo de recomeçar. O tempo todo eu tô recomeçando e eu tô aberto a recomeçar. Se o meu mundo cai, já caiu milhões de vezes. Eu sei me levantar, eu consigo me levantar. E eu curto o luto daquele mundo que caiu, mas eu parto e sigo adiante, visto uma nova roupa e parto adiante. Eu me lembro de uma passagem, não sei direito o que é, ele estava chegando, não sei se ele estava chegando em Nova York, ou ele estava voltando para casa depois de já ser super famosão e tal, e ele sempre teve um crush com uma menina lá que era de menor, mas depois ele falou, quando eu voltar nós vamos casar, você vai ser maior, eu já vou estar com, sei lá, com tudo que eu quis, eu já vou... Enfim, ele chegou já grandão como ele era, veio de trem, quando ele estava chegando o pessoal veio dizer para ele, toda a equipe dele já sabia do que tinha acontecido, mas eles guardaram a informação. Quando estava chegando, disseram para ele que essa mulher tinha morrido já fazia um tempo. E ele estava esperando para chegar aí, né? Só que lá na estação de trem estava a mídia esperando, todo mundo esperando, os fãs e tudo mais. E ele estava com toda a equipe e a galera falou, pronto, agora ferrou. Agora o cara foi derrubado ali, né? Como é que esse cara vai sair desse trem? O mundo tá olhando para ele. E aí ele... Parece que ele se fechou no banheiro um tempo e depois ele saiu lá no meio da equipe e falou assim, galera, é o seguinte, nós vamos sair pelaquela porta e eu vou querer que vocês vistam o seu melhor sorriso. E eu acho que é esse o negócio que você tem que levar para toda a sua vida, assim. E se você se liga nessa frase do Chaplin, você vai me compreender também, porque eu saio de casa e eu visto o meu melhor sorriso. Porque é o que eu tenho para dar para as pessoas, assim. Cada pessoa que você se conecta na rua, em qualquer lugar... ela carrega um pouquinho daquilo que você está passando, né? Cada encontro, você leva um tiquinho da pessoa e dá um pouco da pessoa. E se você veste o seu melhor sorriso, é a melhor parte que você tem para doar para as pessoas, saca? E eu levo isso dentro do meu trabalho. Dentro do meu trabalho também eu coloco o meu melhor sorriso. Dentro do meu dia a dia eu tento colocar o meu melhor sorriso, vestir o meu melhor sorriso. Então, acho que essa é a minha quinta dica. Que bonito. É isso então. Obrigado, Gustavo. Obrigado por participar. Eu que agradeço obrigado de coração pela oportunidade. Valeu quem está escutando. Muito obrigado, Jeff. E onde é que as pessoas te encontram? Em todos os lugares. Você pode me procurar no gustavoroceb.mus.br. Esse é o site do meu projeto Ouça a Vez de Cinta, onde eu estou colocando cada videoclipe, né, de cada música que sai. Esse é o que está rolando agora.
Você pode me procurar no Instagram, tô como @Gustavo Rosseb. Tô no YouTube, só procurar como Gustavo Rosseb. Gustavo Rosseb, Rosseb é ROSSEB, de bola, mudo. Você vai me encontrar em todos os lugares. Não sei se eu falei de todos. Facebook, Gustavo Rosseb. Sempre Gustavo Rosseb. Caçou isso, você vai me encontrar. Beleza. O site do meu livro, tiborlobato.com.br. É isso. Então tá. Obrigado. Fechou? Valeu. Eu que agradeço de Até coração. mais. Valeu.